nome é Daniela, tenho 31 anos, sou médica de família. Conheci o trabalho da Sónia através de uma enfermeira obstetra também que estava a trabalhar no meu centro de saúde, que foi onde a Sónia também já trabalhou. E depois do nascimento da minha primeira filha, fiz um mergulho muito grande nesta área da saúde materno-infantil e que acabou com a gravidez do Manuel, e nós queríamos muito ter um parto em família que incluísse a nossa família, nomeadamente a nossa filha. E nisso entra também o Ricardo. Sim, o meu nome é Ricardo, tenho 32 anos, também sou médico, mas não tão ligado a esta área, e foi um bocado isso. Acho que o percurso foi assim, catalisado pelo nascimento da Alice. Na altura foi mais a Daniela que começou a aprofundar estas questões, e fomos falando. Foi uma coisa partilhada, a iniciativa foi mais dela, mas fomos partilhando angústias e tentando perceber como é que poderíamos fazer as coisas de forma diferente, e pronto, a Daniela foi se informando, foi conhecendo várias pessoas que estavam envolvidas neste tipo de cuidados, e na altura, quando descobrimos que o Manuel estava a caminho, fomos falando com as pessoas, na altura inicialmente com a nossa obstetra, falamos com ela e dissemos logo à partida que o objetivo era, estando tudo bem e sendo seguro, optar por esta opção do parto em casa, porque isso nos trazia coisas muito importantes, porque ainda por cima a nossa filha nasceu na altura de Covid, em que estivemos muito isolados, e portanto não queríamos passar por esse processo outra vez de sentir esse isolamento. Acho que isso foi uma das coisas mais importantes, e portanto tínhamos muito esta ideia de que o parto em casa era a sequência natural para tentar fazer as pazes com o que não tinha corrido tão bem na primeira gravidez e particularmente no primeiro parto. Na altura reunimos com a Sónia, achamos que era uma pessoa que ia de encontro ao que a gente queria, que nos conseguiu dar as informações que a gente precisava, conseguiu-nos fazer perceber se efetivamente era uma opção segura ou não, e o que estaria eventualmente em causa. E acho que nos deu essa segurança, porque na altura até fomos recomendados a conversar com várias parteiras para nos identificarmos com uma pessoa, e a Sónia foi a pessoa que nos transmitiu a segurança que nós sentimos que precisávamos para começar o processo. E ao longo da gravidez sempre tivemos dúvidas, e mesmo no processo de trabalho de parto sempre tivemos, levantamos questões. A Sónia foi sempre transparente e deu-nos a informação da forma científica, tal e qual como ela é, mas que sempre com a opção de nós podermos tomar as nossas opções informadas, conscientes, mas sendo nossas. O poder de decisão estava nas nossas mãos, e acho que isso foi muito importante. Sim, e pronto, e foi muito bom. Acho que ainda estamos um bocadinho na ressaca da experiência, mas foi uma experiência muito boa. Acho que correu, arrisco a dizer, um bocadinho melhor do que as nossas expectativas, porque estávamos um bocado ansiosos. Tínhamos tido uma primeira experiência que não correspondeu às expectativas, apesar de nós na altura ainda não termos totalmente definido que expectativas eram essas, e pronto, acho que foi um processo muito bom para nós pessoalmente e como família, e que nos ajudou muito a estarmos mais conectados connosco próprios, termos uma experiência mais próxima do nosso ideal. Sim, foi engraçado, porque sempre que havia, isto é uma coisa que eu penso, que é quando havia vídeos de partos e afins, era tudo muito aparecia tudo na piscina e afins, e o parto foi tudo menos isso, mas foi incrível exatamente como ele foi muito engraçado.
a sinergia que existia, porque houve um momento em relação à piscina, eu dizia isto à Sónia, e é uma coisa que me marcou, porque nós estávamos, no momento em que o meu trabalho de parto começou para mim, eu estava, não, eu não quero isto, eu não quero aquilo. E a piscina foi uma das coisas que eu disse ao Ricardo, mas só no fim de tudo é que eu percebi que o Ricardo não tinha dito à Sónia, mas a Sónia quando entrou lá em casa e nos viu e nos recebeu, percebeu que não era necessário e só isso mostra a intuição que ela tem no seu trabalho e a ligação que nós enquanto casal e o bebê que estava comigo e com a Sónia tínhamos, porque eu acho que isto é o que faz a diferença do parto em casa, do parto domiciliar, acompanhado de uma parteira que nos conhece e que faz questão de nos acompanhar a gravidez toda, que isso também foi uma coisa que nos marcou, foi a Sónia dizer, eu faço questão de vocês, não vou obrigar, mas faço questão de vos acompanhar para vos conhecer e para criar uma ligação, porque eu acho que essa ligação e esse conhecimento de fragilidades que eu tinha, de medos que eu tinha, a Sónia já me conhecia e isso permitiu que ela trouxesse para o parto segurança que eu precisava e a âncora que eu precisava, que no fundo foi o Ricardo e a Sónia para poder conectar-me ao Manuel e ele vir cá para fora. O Manuel nasceu há 2 semanas, ainda que ele pareça um bocadinho maior, e mesmo posso fazer a comparação da recuperação do parto, que foi muito diferente. Ainda que o primeiro parto foi cesariana e acho que a recuperação foi super rápida para a cesariana, mas agora eu no próprio dia já estava apta para receber pessoas, eu não tive nenhuma lesão do períneo, portanto não tive desconfortos agora no pós-parto. A bebé nasceu com quase 4 quilos e é assim uma surpresa muito grande quando dissemos à família, ou sobretudo aos amigos, eu faço assim um bocadinho de questão de dizer aos amigos, porque muitos deles são médicos e pronto, e fica muito aquela coisa da episiotomia e afim ser necessário, nós dizemos e eles ficam assim, é para nós. Pronto, ok, ficam surpreendidos, mas sim, pronto. E acho que de uma forma geral, o facto de nós termos tido o parto em casa e ter corrido bem, abriu assim alguns horizontes mesmo para os amigos e para a família que estavam muito... Só agora que eles se exprimiram, tipo a minha cunhada, os pais de Ricardo, dizer nós estávamos um bocadinho receosos, não dissemos nada, mas estávamos receosos, ainda bem que correu tudo bem, que já está, que ele já está cá. E foram dizendo, não disseram nada no dia, mas... Sim, mas agora exprimem mesmo. Sim, acho que foi, para nós foi muito bom que se calhar quebrar esses preconceitos, porque ao longo da nossa formação fomos muito formatados para o parto hospitalar e ainda no outro dia a Daniela estava a falar com um colega e estava muito nessa questão, aquela questão de que o parto é fisiológico, mas porque se alguma coisa corre mal ainda há muito esses receios e acho que nós, inevitavelmente, por causa da nossa profissão, acabamos por ter esses receios e nos momentos de incerteza, essas sombras, esses fantasmas parece que vêm todos para pôr as coisas em causa e acho que não só para nós, mas acho que o nosso testemunho também tem ajudado as pessoas à nossa volta se calhar a desmistificar um bocado isso, é essa questão, era um bebê grande, era um bebê que uma mãe que não tinha conseguido ter um primeiro parto por via vaginal e que teve muito tempo no hospital à espera e que não se deu, portanto, se calhar se tivesse ido para o hospital era uma coisa que tinha tudo para correr mal, era daqueles que até pode correr bem, mas se corre mal é melhor estarmos aqui em cima do acontecimento e depois ter este testemunho de que efetivamente tudo correu bem e que foi uma coisa sem riscos e sem consequências. Sim, as minhas amigas perguntam muito qual é que é a fórmula mágica e eu tento explicar que não há fórmula mágica nenhuma, não é? Mas em termos de acompanhamento, para mim foi mesmo muito importante, além do acompanhamento pela Sónia, nós tínhamos a nossa doula, que era a Margarida, que foi muito importante em alguns momentos em que eu estava muito revoltada com coisas sobre o sistema e afins e ela fez-me ver que se calhar a minha revolta tinha alguma insegurança por trás, eu trabalhei as minhas inseguranças, mas
Mas a outra pessoa que foi mesmo muito importante e que é assim um pilar, acho que para nós, é a nossa psicóloga, que acompanha-nos em separado, mas que foi com quem eu percebi, não é perceber como é que funciona o meu corpo, é perceber como é que eu me poderia entregar ao meu corpo e ela trabalhou comigo durante a gravidez o que é que me podia fazer desligar, ou quando tivesse, eu saber identificar quando estivesse com medo ou quando estivesse desconectada do meu corpo, que aconteceu no trabalho de parto, que eu senti, a Sónia na altura também sentiu, o Ricardo também, e quando aquela zona foi assim um bocadinho mais desafiante, mas acho que essa ferramenta permitiu que eu voltasse a conseguir conectar-me tanto comigo como o bebê e permitir que o processo terminasse tão feliz e tão perfeito como foi. E acho que para nós também era uma coisa que queríamos, não sabíamos se seria possível ser o Ricardo a receber o Manuel e para mim foi muito importante e acho que para o Manuel e para o Ricardo também. Sim, acho que nesta questão dos segredos, acho que não há propriamente segredo, acho que é muito importante este acompanhamento. Acho que o mais importante é perceber que isso foi uma das coisas que nós elogiamos muito na Sónia, é tentar perceber o contexto de cada casal de cada família e depois tentar que tudo seja o mais fluido dentro desse contexto. Acho que nenhum bebê é igual, nenhumas pessoas são iguais e depois quando juntamos um casal com um bebê, pode haver outras crianças, toda a dinâmica, acho que o mais importante é isso, é essa flexibilidade, é as pessoas conseguirem adaptar-se ao meio em que vão ter que entrar e acho que nisso a Sónia, como a Daniela já disse, tem todo o cuidado do mundo e tenta conhecer bem o contexto de cada pessoa, até o contexto daquela gravidez em específico. Para nós a gravidez tinha essa componente muito importante da experiência prévia e do que não tinha corrido tão bem e um bocado até do receio, e acho que isso esteve presente, o receio de repetir os padrões e o que se tinha passado, que até durante o trabalho de parto eu ia dizer à Daniela, foca-te na diferença, não te foques no que é igual, porque havia muito esse receio de passar por um processo similar e as coisas não correrem como a gente tinha idealizado, e mesmo durante a gravidez uma das coisas que a gente tentou focar com a Sónia era isso, o importante era o nascimento de Manuel ser ir o mais de encontro às nossas expectativas, dentro da segurança que era inegociável, não é? A segurança tinha que estar em primeiro lugar e no fundo o compromisso com a Sónia era esse, ela iria nos ajudar no processo enquanto fosse seguro e também se alguma vez deixasse de o ser era o nosso farol que nos diria, olha, estamos a chegar a um ponto em que não podemos seguir este caminho, podem ter na mesma o vosso parto, agora precisamos de outros recursos que já não temos no domicílio. E acho que essa frontalidade foi importante, mesmo no dia imediatamente antes do parto, a gente estava ali num impasse em que tinha que decidir quanto tempo é que poderíamos esperar, porque a Daniela teve ruptura de membranas, e acho que foi importante ter uma voz da razão que conseguisse para lá da emoção toda e até já de alguma angústia de será que isto vai entrar outra vez no mesmo padrão que parece que não desenvolve. Acho que foi bom ter também parar para pensar e pensar mais objetivamente, olha, o nosso plano é este, até lá fazemos o que podemos para que as coisas aconteçam, mas temos que estabelecer quando é que deixa de ser seguro e quando é que vocês têm que tomar uma decisão, porque já não podemos pôr em causa essa segurança. E acho que
ter tido essa conversa e ter essa liberdade de, ok, temos este prazo, sabemos que para já é seguro, então vamos desligar um bocado do prazo em si, vamos tentar otimizar as condições para que as coisas aconteçam e acaba por acontecer. E acho que isso foi muito importante. Acho que o papel da Sónia que foi assim transformador para nós foi esse. Foi sabermos que tínhamos ali alguém que sabia muito bem reconhecer as diferentes fases de todo este processo e que nos podia, nos momentos em que a emoção estivesse a tomar conta, ainda que tivesse em conta toda essa emoção, era uma voz da razão, por assim dizer, que nos mantinha focados no essencial, mas sem esquecer o mais importante. Acho que esse papel foi o mais importante. Acho que foi uma das coisas que essa segurança que a Daniela falava, que a Sónia transmitiu desde o início, acho que nos ajudou muito, porque lá está, temos aqueles receios e aquele cérebro pré-formatado para pensar nos riscos. Acho que foi importante ter alguém que pusesse os riscos, primeiro os pusesse em perspectiva e nos mostrasse os que efetivamente eram riscos e não eram, e tentar distinguir um bocado aquele risco geral dos riscos efetivos e dar-nos uma ideia mais objetiva daquilo com que estávamos a lidar. E depois, nos momentos em que a gente perdia essa objetividade, manter esse foco de nos chamar à razão se fosse preciso. Olha, tens que encarar que o risco que estás a decidir correr é este ou é aquele, e como a Daniela disse, a decisão é nossa, mas não é uma decisão no vazio, e acho que isso foi muito importante para ter esta segurança de levar o processo até ao fim e de sentir a confiança que também é necessária para que um parto aconteça, não é? Porque se estivéssemos os dois cheios de medo, provavelmente as coisas não tinham corrido tão bem. E acho que foi esse o papel mais importante, pelo menos para mim, foi mesmo essa... Foi ter alguém que sabia muito mais do que nós daquele contexto em específico, que nos conseguia manter o foco no que era importante, sem termos que estar com esses receios e com esses medos. Acho que foi mesmo o que teve mais impacto. Eu agora sou capaz de chorar. Já estou aqui. Não, para mim também foi curativo, porque quando a Alice nasceu eu nem pude entrar, foi na altura do Covid, fiz teste de Covid, mantive-me em isolamento para depois poder ter a desculpa de que era seguro eu estar presente, mas a verdade é que depois na cesariana não estive presente, consegui entrar assim à socapa no fim para pegar nela pela primeira vez, mas foi um processo muito mais distante. Eu a primeira noite passei sem ela e só estive com ela no dia a seguir, e portanto criou-se ali uma distância que foi dolorosa, e principalmente olhando agora em retrospectiva, foi uma coisa determinante e que se calhar só agora é que eu estou a ter total noção do impacto. E com o Manuel foi transformador. Nós já tínhamos tido seguimento e a psicóloga já tinha dado essa sugestão. Ela disse não sei como é que vai ser no dia, mas eu acho que se tu conseguires era importante que fosses tu a receber o bebê, porque é uma transição importante, ainda por cima com esse historial todo, e essa questão de receber o bebê e entregá-lo à Daniela, acho que foi uma coisa muito bonita. Gostei muito do momento e lá está, também pelo contraste acho que foi curativo ter essa proximidade ali no imediato, mas lá está, como foi tudo diferente, foi muito bom, porque na hora a seguir já estávamos os quatro deitados juntos, já
houve ali uma proximidade que infelizmente eu não consegui ter com a Alice com a nossa primeira filha e que foi muito diferente. Acho que isso foi a Sónia até comentou connosco que tinha sido das primeiras vezes, ou a primeira vez que o pai recebeu assim o bebê, e confesso que foi um momento muito marcante. E pronto, estou aqui quase a chorar porque efetivamente foi uma coisa muito marcante e que é uma sensação inexplicável. Foi mesmo muito bom. Sim, e mesmo durante o trabalho de parto eu não conseguia largar o Ricardo, eu estava sempre lá, estava sempre a agarrá-lo, e acho que foi mesmo o único momento em que eu consegui dizer: não, vais, és tu que vais, e larguei-o, porque antes disso... Sim, foi muito bom. Acho que lá está, tendo o contraste, acaba por ter um peso pessoalmente maior, porque foi um bocado fazer as pazes com o primeiro parto e ter havido essa distância, mas foi um momento muito marcante e foi um dos momentos mais felizes da minha vida, sem dúvida. E mesmo apresentar o bebê à Alice também foi mesmo engraçado. Ela não teve no momento do parto, esperamos que a placenta saísse porque não sabíamos a quantidade de sangue e a fim que poderia sair, e ela tinha dito que não queria ver sangue. E então, depois da placenta sair, ela chegou e foi incrível. E ela poder depois aterrar lá, adormecer lá ao nosso lado, e eu estar com o bebê a fazer pele a pele e ela estar lá ao lado o tempo todo, foi muito bom. Mesmo depois do vestir, ele ter ficado ao colinho. Ela inicialmente não queria dormir por nada, como a parte foi à meia da noite, nós acordámos-la, mas depois lá adormeceu e estávamos os dois a dormir, e eu olhar para os dois assim à minha volta, foi muito bom. Foi aquela coisa de nós agora, na por cima, estamos numa casa relativamente pequena e foi a confusão toda no sentido de ele nasceu, depois estávamos com aquela coisa de temos que arrumar as coisas, temos de tratar disto tudo, e foi aquela forma de desligar, olha, vamos sair um bocadinho. A Alice não tinha dormido essa noite, não é? Estava em êxtase, totalmente louca, com pouco espaço em casa, e temos de sair um bocadinho, porque isto é preciso extravasar um bocadinho de energia antes de irmos dormir, senão esta noite vai ser uma noite terrível, ninguém vai dormir outra vez. Nós estávamos exaustos, mas estava assim Pronto, foi uma coisa muito transformadora, estava toda a gente cheia de energia para deitar fora. E foi a forma nós gostamos muito da praia, então saímos, como eles adormeceram, fomos ao longo da costa só para ver o mar. Fomos até Lessa, pelo menos. Sim, fomos até Lessa e voltamos. Até Lavra. Sim. Fomos até Lavra pela costa e voltamos, mas foi... Sim, também é isso. Nós também falamos disso com a Sónia, que é o contraste de... Nós só temos uma experiência em cada lado, mas o contraste é muito grande, porque a verdade é que o Manuel nasceu, pronto, para muita gente seria um ambiente subótimo, para não lhe chamar outra coisa, e a verdade é que ele nasceu, estava super bem, super tranquilo. A gente, 12 horas depois dele nascer, decidiu ir dar uma volta e achou que ele estava bem o suficiente para sair de casa, não teve que estar... Não sentimos a necessidade dele estar assim numa redoma, mesmo a Daniela sentia-se bem o suficiente para querer sair de casa, e pronto, para nós o contraste é muito grande, e toda a gente fica muito impressionada. Ele nasceu, passado poucas horas abriu os olhos, é um bebê com 2 semanas, é super curioso. Nós já sabemos que ele tem ali 2 ou 3 horas do dia assim alternadas, que está acordado, olhos abertos, a ver o que se passa à volta, e portanto até nisso o contraste é enorme. A Alice foi um bebê que também nasceu na altura do Covid e havia todo o medo de sair de casa, mas foi um bebê que nós sentimos muito mais essa necessidade de resguardar e de ter muito mais cuidado, e a verdade é que o Manuel sentimos muito mais esse impulso de não, temos de fazer a nossa vida o mais normal possível, e a verdade é que ele se adaptou super bem, e
Agora até já chegamos ao outro extremo, que é precisamos ficar um bocadinho em casa porque isto já é demasiado passeio de um lado para o outro. Portanto, acho que até nisso foi uma experiência assim imaculada. Foi tudo fácil, foi tudo tranquilo, foi tudo muito orgânico e ok, apetece-nos vamos, não nos apetece não vamos. Acho que foi uma coisa mesmo libertadora não estar preso aos medos, aos riscos, a não se pode fazer isto porque é muito perigoso. Pronto, também é segundo filho, se calhar somos um bocadinho menos papistas nessas coisas, mas a verdade é que sentimos mais essa liberdade, não há esse peso tão grande associado ao nascimento de um bebê, não tem que ser tudo calculado, não tem que ser tudo arriscado. E acho que também o vemos bem e eu sinto-me normal, salvo seja, não tenho desconfortos, consigo andar normalmente, fazer as coisas em casa. Aliás, eu até já tinha vontade de fazer exercício físico como fazia antes da gravidez e acho que o facto de nos sentirmos assim dá-nos a vontade, a força e a segurança de querer fazer a vida normalmente, com os devidos cuidados e adaptações ao recém-nascido, obviamente, mas dá-nos essa liberdade de viver mais tranquilamente até. Nós, nos 2-3 dias a seguir ao parto, até tivemos os dois doentes e nem ele nem ela aparentam ter estado doentes e pronto, nós sofremos um bocadinho porque tivemos que nos gerir estando doentes, mas a verdade é que até nisso, quer dizer, não há risco maior do que um bebê com 2-3 dias ter os pais doentes em casa, que aparentemente até passaram um ao outro alguma coisa e ele teve sempre bem. Sim, isso foi outra coisa que nos fez pensar, com os devidos cuidados, mas de estar com as pessoas e viver, porque nós não sabemos como é que ficámos doentes, até aí não tínhamos estado com quase ninguém. E depois foi, ok, agora já passamos pelo desafio de ter ficado doentes, é ter os mínimos cuidados, mas vamos estar com as pessoas e vamos aproveitar para andar lá fora, para ele também é bom. E acho que esse choque de termos passado nos primeiros dias por esse mal bocado ajudou também a relativizar as coisas. Sim, é isso, é ter os cuidados gerais, não é apanhar sol ao meio-dia, é sair ao início do dia ou ao final do dia para ele não apanhar sol, cobri-lo bem, mantê-lo agasalhado, ter os cuidados gerais, mas não estar cheio de medo de sair de casa. Sim, porque às vezes em casa uma pessoa até entra em parafuso e assim é uma forma de... Sim, porque a nossa filha também tem assim muita energia e mantê-la em casa fechada durante mais do que 1-2 dias, ainda que ela seja muito caseira, depois é mais difícil de gerir, não é? Que ela precisa de correr e extravasar as energias. E mesmo esta questão da disparidade do bebê, mesmo que ele, né? A capacidade dele olhar, a capacidade dele interagir, tem mesmo sido unânime. Os meus pais ele é o 7º neto, portanto têm bastante termos de comparação e o meu pai estava maluco, a minha mãe também, e com a reação dele. A avó também é pediatra, também quando o vejo a avaliação também disse que ele estava muito ativo, a própria pediatra dele quando o viu, a pediatra dele já acompanhou outros bebés que nasceram em casa e ela comentou este ar deste bebê, esta vivacidade, não sei se a palavra se adequa muito, mas a vivacidade dele, a expressão, é uma expressão comum que eu vejo nos bebés que nascem neste ninho de amor, neste ninho de acolhimento que não posso dizer que não existe a nível hospitalar, mas que é mais difícil de criar atendendo o ambiente que temos e ela notou muito isso e disse isso várias vezes ao longo da consulta. E uma coisa que também me impactou a mim, que foi quando a minha mãe foi visitar pela primeira vez e me viu, acho que foi mesmo bonito, porque eu não sei explicar, quando eu olhei para a minha mãe e ela veio dar o abraço, né, depois do meu irmão ter nascido, aquilo foi... Não sei se foi orgulho, se foi
foi libertador. Agora sou eu que estou velha nesta. Não sei se foi orgulho ou realização, se foi alívio por causa de ter corrido tudo bem, mas acho mesmo que foi orgulho, foi um olhar que eu já tinha visto a minha mãe várias vezes, nunca tinha visto aquele olhar e foi incrível. E depois ela partilhou que quando as pessoas, que houve situações em que as pessoas perguntavam e se corre mal, não sei o quê, e ela dizia, eles são os dois médicos, eles sabem ver se as coisas estão boas ou se estão a descarrilhar, e eles estão ali perto de um hospital, portanto, estão com a parteira. Quando ela me disse isto, eu fiquei tipo a olhar para ela, eles estão com a parteira, são médicos, sabem ver quando as coisas não estão a correr bem, portanto eles vão saber, eles não estão a brincar, eles sabem o que estão a fazer. Quando ela me contou isto, eu fiquei espetacular. E a outra questão que agora surgiu, que para mim foi espetacular, que foi o momento, eu já tinha visto aquilo em livros, que é o imprinting, o primeiro momento em que o bebê reconhece a mãe. Eu já tinha visto aquele olhar e já tinha em livros, em estudar, mas ver o Manuel e ter aqueles segundos em que ele parou, olhou para mim e eu olhei para ele e ficámos ali. Parece que todo o resto congelou no tempo, quando ele estava aqui e fez aquilo, não foi logo momentâneo. Ele veio para o colo, chorou, não sei o quê. Quando eu tinha uma camisola, a Sónia ajudou-me a tirar a camisola e eu deitei-me, inclinei-me no sofá e pulei pela pele. E nesse momento ele levantou a cabeça e os olhos dele cruzaram-se com os meus e ficámos ali uns segundos parados. E eu depois fiquei numa bananada e pensei, eu nunca tinha visto isto, nem vivido, só tinha visto em livros, nem nunca tinha acompanhado alguém que tivesse à minha frente passado por aquilo, e para mim aquilo marcou-me mesmo muito. Por exemplo, quando tinha as contrações, fala-se muito da dor, até há um momento num dos vídeos em que eu disse, isso doeu, mas na maior parte das vezes eu não senti dor, sentia mesmo a contração como algo muito intenso, muito forte, mas que me estava claramente a encaminhar quando eu estava conectada. Quando eu me desconectava, aquilo ia mais para a dor. Quando eu me conectava, aquela contração levava-me para onde eu precisava no parto. E acho que desmistificar isso também é importante, e ter sentido isso foi muito bom. Eu senti a dor. E ela achou que ele ia partir um dedo, que ele ia ter que ir à urgência. Para mim foi muito engraçado porque nós somos muito pegar um com o outro e estar sempre a mandar piadas, e eu senti que conseguimos estar assim, não foi em todos os momentos no parto, mas eu não me lembro de metade do que disse, mas lembro-me de só dizer para isso e a começar a rir e daquilo até ser aliviar o que eu estava a sentir, descomprimia, vá. E foi bom podermos estar lá como nós somos, individualmente e enquanto casal. Acho que isso também foi bom para nós, para a nossa relação, não só para a nossa relação com o Manuel.